Oi, gente. Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre O Ótimo Curtiço, do Aloysio Azevedo. Esse livro, eu já é a terceira vez que eu leio esse livro, gosto muito. É um clássico da literatura nacional e ele é um livro do naturalismo. Depois eu vou falar um pouquinho mais no final sobre algumas características do naturalismo que tem nesse livro. E ele, o naturalismo, mas assim, para começar, o naturalismo, assim, ele é uma corrente literária da mesma época do realismo, só que bem mais, assim, crua, bem mais escancaradamente realista, vamos dizer assim. Bom, o livro Cortiço começa com o personagem central aqui, que é o João Romão. Ele é um português que trabalha numa venda do patrão dele. Quando o patrão dele não consegue mais manter essa venda, esse mercadinho, ele deixa e não consegue mais pagar o João Romão, ele deixa esse mercadinho pro João Romão. E o João Romão, ele é um homem assim bastante ambicioso, que não mede esforços para conseguir o que quer. E ele conhece a Bertoleza, que tem uma quitanda e de vendas. E essa que a Bertoleza, ela é escrava. O livro foi lançado em 1890, mas daí ele se passa antes, quando era na época da escravidão, um pouco antes, ali no final do século XIX. Então a Bertoleza tem essa quitanda e ele acha assim, fica amigo dela e ele vê uma boa ideia de juntar a quitanda dela com o mercadinho dele, com a venda dele, para ganhar mais lucros. E todo o dinheiro que ela ganha nessa quitanda, ela pega e guarda para comprar a alforria dela. Então eles juntam, né? E eles acabam indo morar juntos e se tornam um casal. Mas o João Romão, muito ambicioso de ficar com todas as economias da Bertoleza, pega e pede para guardar as economias dela para comprar a alforria. Um dia ele chega lá com papel e dizendo que é a alforria dela, mas é um papel falso. Ele engana ela, diz que aquela ali é a alforria dela, mas na verdade ele pegou o dinheiro para ele e ela continua sendo escrava e ela acredita. Os dois, ele compra assim, com o dinheiro da Bertoleza e da venda da quitanda, com o dinheiro deles, ele compra assim umas casinhas num terreno. uh, e esse é o início do cortiço. Ele vai alugar essas casinhas. E daí vai crescendo, a coisa vai fazendo cada vez mais casas. Ele é muito ambicioso. Ele sempre, assim, tipo, tentando poupar ao máximo, sempre deixando de pagar e nunca deixando de receber. Sempre, e às vezes ele ia nas obras de madrugada, ele e a Bertoleza roubar, assim, materiais da construção dos outros para construir no deles. E assim, do lado do que é para ser o cortiço que está iniciando ainda, tem uma casa bem grande, bem bonita, que vem morar o Miranda, que é um comerciante. Ele vem com a esposa dele e a Estela e ele saiu com a filha Zumira. Ele saiu da cidade da cidade grande, assim, bem do centro da cidade, porque ele queria afastar a mulher dele dos cacheiros viajantes, porque ela seguidamente estava botando chifres nele com esses cacheiros viajantes. E então ele foi lá para esse lugar mais afastado e comprou esse sobrado, só que esse sobrado não tinha um quintal. Então ele fala pro João Romão que se ele vende para ele aquele pedaço de terra atrás da casa dele, para ele fazer um quintal. O João Romão não quer. Daí esse aí começa uma rivalidade entre o João Romão e o Miranda. Os dois começam a discutir por aquele pedacinho de terra e começa uma rivalidade e um ódio. Então o João Romão começa a construir casinhas e mais casinhas e alugar. E quando o Miranda olha para baixo, debaixo da varanda da casa dele, ele vê que, meu Deus, é um cortiço, ele tá fazendo um cortiço aqui. Daí ele fica fulo da vida por ter um cortiço do lado da casa luxuosa dele. Se bem que ele admite a grande destreza para negócios que o João Romão tem. Outra coisa que o João Romão faz é comprar uma pedreira que tem ali atrás também, para ter mais lucros. Eles começam a vir vários trabalhadores morar no cortiço e trabalhar naquela pedreira. Inclusive, ali as pessoas que vão morar no cortiço são pessoas assim, operários, lavadeiras, tem bastante tinas para lavadeiras, os operários das fábricas e da pedreira também. E ele é e assim vem agora falando com os personagens, assim, tem bastante personagens, mas eu vou falar só alguns que outros, assim, que eu encontro os mais importantes, alguns que outros mais importantes. Por exemplo, vem morar ali no cortiço o Jerônimo e a esposa, Piedade, que são um casal de portugueses que tem uma filha. O Jerônimo, ele vai trabalhar na pedreira e ele é, assim, um homem descrito como muito forte, muito alto, descreve até ele como um Hércules, e ele é um homem muito trabalhador.
quando ele chega na pedreira, ele faz bastante progressos que o João Romão gosta. Ele não, ele diz que os homens são preguiçosos, estão fazendo tudo errado, então ele vai lá e faz várias coisas pro trabalho andar mais na pedreira. E o João Romão, claro, gosta, né? Ele tem que pagar mais pra ele, mas ele gosta da eficiência. E, e nessas o casal tem uma filha que fica numa escola que o Jerônimo paga. Então, outra personagem que tem aqui também que para citar é a Leocádia, que é uma portuguesa que é casada com o ferreiro Bruno e ela é lavadeira. Bom, aqui tem umas cenas engraçadas da Leocádia porque ela é uma mulher aqui que diversas vezes ela trai o marido dela e uma dessas vezes ele acabou descobrindo. Ela tem esse rapaz na casa do Miranda, lá no Sobrado, que é um estudante que é primo da Estela, que ele fica cuidando das mulheres do cortiço, fica olhando pra Leocádia e ele oferece pra Leocádia um coelhinho de verdade se ela fizer coisas com ele. Então ela pega e aceita, eles vão lá no meio do mato e ela fala pra ele fazer um filho nela, porque ela quer se alugar de ama de leite. E nessas, ela diz que eu acho que o marido dela é estéril, o Bruno. O marido dela pega ela no flagra, o coelho acaba fugindo e ela fica furiosa e dá aquela briga, ele acaba expulsando ela de lá, dá aquela brigada de jogar coisa pra fora da janela. Bom, a Leocádia, então. Outro personagem, assim, que é uma das personagens principais do Curtiço da história é a Pombinha, que é essa mocinha que é dita como a flor do cortiço. Ela é uma mocinha loira, muito pálida, enfermiça, e a Dona Isabel, a mãe dela, é uma portuguesa. Bom, a Dona Isabel odeia viver no cortiço, ela não vê a hora que a Pombinha se casa. A Pombinha ela tá noiva de um rapaz que trabalha no comércio, um rapaz trabalhador. E quando ela se casar com esse rapaz, ela vai, se eu não me engano, é o Costa, esse rapaz, o sobrenome. Ele vai tirar a Pombinha, a Dona Isabel do cortiço e vai levar elas, né, pra cidade, né, e elas vão ter, não vão precisar, a Dona Isabel é lavadeira, não vai precisar mais lavar roupa pra fora. Só que por que eles não casaram ainda? Porque a Pombinha tem 18 anos e ainda não ficou menstruada. Então, a Dona Isabel disse que não vai de jeito nenhum, por mais que ela não vê a hora que chega a menstruação da filha dessa, porque que quando isso acontecer, ela vai poder casar. Porque ela disse que não vai poder deixar a filha dela casar não sendo ainda mulher. E ela reza e vai levar no médico e ouve dicas e todo dia alguém pergunta pra ela assim, já venho, já desceu e ainda não, e ela se desespera porque ela acha o cortiço um inferno, ela odeia aquele lugar. Ela foi uma pessoa assim que parece ter sido assim de uma classe assim, digamos que média, uma classe assim, mais alta com alguns privilégios, mas por algum motivo, né, foi acabar no cortiço. Tem vários outros personagens que eu vou citar assim por cima, porque são muitos personagens que, por exemplo, tem uma personagem que chama de a Machona, né? E tem a Augusta, que é uma mulher que tem a Machona porque ela é uma mulher forte, se não me engano, ela é uma mulher bem alta, forte, com carnes fortes, como fala aqui. Tem o Albino, que é um rapaz que é lavadeiro, a Augusta, que é uma mulher que tem, assim, diversos filhos, e a bruxa é um personagem importante porque ela é assim, tida como uma feiticeira, aquelas benzedeiras, assim, que fazem, assim, trabalhos necessários para as pessoas, às vezes querem pedir alguma coisa, algum tipo de chá, assim, alguma coisa assim. E o Libório, que é esse personagem que é um idoso que mora sozinho, é mega avarento. Então, uma personagem importante que volta no Cortiço que estava um tempo fora do Cortiço é a Rita Baiana. A Rita Baiana, ela ficou um tempo fora do Cortiço que ela tava com esse namorado dela, que é o Firmo, que ela tem um relacionamento que vai, um capoeirista, eles vão e vêm nesse relacionamento. Ela é descrita aqui como uma mulata, que ainda se usava o termo mulata, né? Hoje a gente não usa mais. Ela é uma mulata, que diz que ela é uma mulata muito bela, assim, e todo mundo gosta dela no Cortiço. Quando ela voltou, todo mundo ficou feliz, porque ela é assim a alegria da festa. Quando da festa ela dança assim de maneira assim muito sensual, muito lindamente, e todo mundo fica encantado com ela. Então, numa dessas festinhas, eles trabalham de segunda a sábado. No domingo, eles fazem umas festinhas. Numa dessas festinhas, a Rita Baiana estava lá dançando. E o Jerônimo e a Piedade foram lá dar uma olhada, né, na festa que estava acontecendo.
os portugueses foram lá dar uma olhada, geralmente ele tocava violão com músicas portuguesas, com saudade da terra dele, e quando ele vê a Rita Baiana dançando, assim, linda, assim, levantando a saia, ele vê, assim, aparece as coxas, assim, ele fica, assim, muito encantado, assim, tipo, e a mulher dele, na hora, não percebe, né, e ele começa a pensar nela, né, e começa a não parar de pensar nela, daí, depois, com o passar dos tempos, a mulher dele começa a se dar conta, né, que tem alguma coisa a ver com a Rita Baiana, porque ele fica doente, a Rita vai lá levar um remédio pra ele, e então ele começa assim, eu não sei tanto se é amor, paixão, mas assim, desejo é bastante, sabe? Porque as pessoas são bem regidas pelos instintos aqui. Ele tem um desejo muito grande por aquela brasileira sensual que é a Rita. Então, a outra coisa que eu ia falar é que o Miranda, a rivalidade entre o Miranda e o João Romão começa a aumentar mais, ainda que o Miranda ganha um título de barão. Daí o João Romão fica louco, ele começa a perceber assim que ser avarento não deu tantas vantagens pra ele, que ele não é uma pessoa sofisticada, ele tem inveja do Miranda. O Miranda é sofisticado, vive numa casa cheia de pratarias, porcelanas e coisas finas. E ele sempre popando, né? Vive sempre todo maltrapilho pra popar, sempre nunca se importou com cultura e coisas assim, ele começa a ficar com inveja, pensando por que que eu não fiz como Miranda, investir em algumas coisas que, assim, em festas, ele não queria investir em coisas assim, jantares e festas, porque é coisa para os outros comer, ele não gosta de gastar, né, mas ele fica meio arrependido. Outra coisa importante sobre a personagem Pombinha, aqui tem uma personagem que é a Leonie, que ela não mora no Cortiço, ela é uma prostituta que ela é madrinha de uma das filhas da filha da Augusta, que se não me engano é a Juju, a Leonida, ela vai no cortiço, assim, ela chega lá com uma roupa bem espalhafatosa, toda colorida, cheia de rendas, as pessoas ficam todas, todo mundo sabe que ela é prostituta, mas todo mundo admira e gosta muito dela, assim, acham ela, assim, muito bonita, moderna, as roupas dela, gostam muito de quando ela vai lá visitar, ela é, assim, a atração do cortiço. Então a Leonie, ela tem uma afeição especial pela Pombinha. Pombinha às vezes vai visitar ela, e daí numa dessas a Pombinha vai visitar a Leonie com a mãe, e a mãe dela dorme, depois do meio-dia vai dormir num quarto, e a Leonie fala pra Pombinha que ela gosta muito dela, que ela quer cada vez mais ela, e aí que se desenrola que ela começa assim a passar a mão na Pombinha, beijar a Pombinha se sente muito incomodada, ela pega e começa a desabotoar o vestido da Pombinha e a Pombinha resiste e não quer, até que ela fica nua, tira a roupa da Pombinha e se joga em cima fica com a Pombinha, as duas nuas, e a Pombinha não quer, fala que não quer aquilo, pra que aquilo, daí ela fala, só que daí a Pombinha começa a sentir alguma coisa, quando a Leonita assim, se esfregando nela, assim, ela começa a sentir alguma coisa, algo como um desejo que ela uma excitação que ela desconhecia, ela menina donzela, né, que ainda não menstruou, você começa a sentir assim uma coisa diferente, assim, né, um arrepio, mas muita culpa. Depois disso ela fica muito brava com a Leonie, ela vai embora com a mãe dela, a Leonie dá até um presente, uma joia para ela, que ela não queria aceitar, a mãe dela faz ela aceitar, e daí depois disso, passa acho que uns dias, a Pombinha finalmente fica menstruada pela primeira vez. A mãe dela comemora, beija a filha, conta pra todo mundo, porque no cortiço todo mundo tava a par da história da Pombinha, todo mundo perguntava se já vem ou não. Então, a mãe, assim, fica muito feliz, porque elas vão sair dali, ela vai casar com o Costa. E tem uma mudança que ocorre na Pombinha depois dessa vez que ela foi na Leonie, e a Leonie, né, as duas, né, desse lance que teve entre as duas, quer dizer, meio forçado, né? Mas ela começa a perceber, assim, que a mulher tem um grande poder, não só a Leonie por ser prostituta e os homens darem dinheiro para ficar com ela, mas também que ela vê ali pelo cortiço, exemplos do cortiço, né, de que as mulheres têm um poder maior sobre os homens. Ela começa a pensar nisso e ela pensa que ela não vai ser feliz casada com o Costa, que ele é um homem, assim, de rapaz de gostos muito comuns e rasos, e ela pensa até em nem querer casar com ele, mas daí ela acaba casando com o Costa, e eu não vou falar o que acontece, né, mas tem aí mais um desdobramento aí mais pro final. Bom, agora voltando para a história da Rita Baiano, o capoeirista do filme, ele percebe que tem alguma coisa entre a Rita Baiano e Jerônimo. Que tem algum, assim, eles estão trocando olhares, tem alguma coisa ali. Então, numa festa, eles acabam brigando mesmo.
tipo, o capoeirista levando várias vezes a melhor, né, com golpes de capoeira, e o Firmo, né, que é o capoeirista, acaba dando uma facada na barriga do Jerônimo. O Jerônimo, ele não morre, ele vai parar no hospital e o Firmo foge do cortiço. Que eles não gostavam, ele não queriam que viesse polícia lá, então ele não denunciou, porque eles não querem polícia lá no cortiço. Então o Jerônimo vai pro hospital, a Piedade fica assim, muito desesperada, porque ela sabe que é por causa da Rita aquilo, a Rita também sabe que é por causa dela, e daí vai ter um desdobramento aí da história, uma coisa que vai acontecer entre o filme e com o Jerônimo. Praticamente já tô contando, mas a coisa é que o Jerônimo e a Rita vão acabar ficando juntos, tendo uma primeira noite bem quente de amor, descrita aqui, né? De amor, mais assim de luxúria do que de amor, né? Depois, assim, eu acho que ele realmente estava se apaixonando por ela, mas também era aquele desejo carnal bem forte, assim, bem intenso. Bom, eu vou tentar não me estender. Bom, nessas tem um outro cortiço, perto desse cortiço do João Romão, que é o cortiço chamado Cabeça de Gato. E daí, entre esses dois cortiços, começa a crescer, assim, uma rivalidade. Quem tava no outro cortiço não ia pro outro cortiço e cresceu essa grande rivalidade. O Firmo tinha ido para esse cortiço Cabeça de Gato quando ele fugiu do cortiço do João Romão. Bom, aí passa um tempo, o João Romão começa a tentar ficar mais sofisticado para ficar mais à maneira do Miranda. Ele começa a se vestir melhor, começa a ler romances franceses, começa a comer melhor e tal. Enquanto ele está evoluindo no vestuário e no jeito de ser, a Bertoleza continua a mesma. Sempre trabalhando, sem domingo nem dia santo, a primeira a levantar, a última a deitar, sempre cansada. Então, e nessas ele fica amigo do Miranda, tipo assim, mas sempre com aquela rivalidade. E o Miranda começa a convidar ele pra ir na casa dele, jantar, né? Porque ele mudou bastante, né? E, e nessas, assim, o cortiço vai mudando também. E nós vamos operar uma mudança e vai ter aí o desfecho a respeito do João Romão, de vários personagens aqui, mas do João Romão e da Bertoleza, porque quando ele tá sofisticado, ele já acha que não tem mais espaço pra Bertoleza na vida dele. Então vai ter um desfecho assim, geralmente os livros do naturalismo têm desfechos tristes e nem sempre os maus são punidos. Então é isso que eu vou dizer, né, para não ter uma grande surpresa, mas é um final assim que assim, te deixa assim indignado, né? Mas é uma coisa assim, mas é bem mais realista, é bem realista, bem cru. Agora eu não vou falar mais a história, né, daí se desenvolve com o final. Ela começa com o Romão e a Bertoleza e acaba com o João Romão e a Bertoleza. Daí tem outros desdobramentos de outros personagens e da mudança que ocorre no Cortiço no final, que vai ficando cada vez mais sofisticado, mais diferente do Cabeça de Gato. Bom, agora eu vou falar um pouquinho. Esse é que eu podia falar da história, para não falar demais, para não contar os desfechos. Mas o livro do naturalismo. O naturalismo que eu falei escancara as coisas de maneira muito crua, as realidades. E tem esse chamado determinismo, que é assim, a pessoa ela vira produto do meio onde ela está inserida. Então ela não consegue fugir, assim, de ser influenciada pelo meio dela. Tem três personagens aqui que são altamente influenciados pelo meio onde eles estão, que ocorre uma mudança bem drástica com eles, que é o Jerônimo e a Piedade e a Pombinha. Eu não posso falar o que acontece com eles, mas eles mudam completamente de quem eles eram. E o Jerônimo muda depois que ele fica com a Rita Baiana, que ele conhece a Rita Baiana, ele já começa a mudar. E a Piedade também, tipo, eles eram pessoas honestas, trabalhadoras, e a Pombinha também é uma pessoa, assim, muito ingênua, tudo tal, começa a ter, assim, vislumbres de uma outra vida que ela poderia ter depois que ela tem aquela tarde lá de lascívia, aquela tarde quente com a Leonie. E ela volta a falar com a Leonie, e, bom, não vou falar mais, mas são três personagens que têm mudanças bem drásticas. O livro, assim, como a maioria dos livros do naturalismo, eles falam, assim, de sexo de maneira aberta. Então, as pessoas têm uma sexualidade bem aflorada aqui no Cortiço, e esse livro parece, assim, contemporâneo, sabe? Não parece, assim, um livro que foi escrito lá no final do século XIX. Parece um livro aqui escrito nos anos, sei lá, 80, 90 até 2000. Outra coisa que fala que é do zooformismo que tem nos livros do naturalismo, que é comparar as pessoas a animais por conta de as pessoas seguirem seus instintos primitivos. Então, compara aqui, fala assim que as pessoas, que os moradores, alguns parecem bestas no cio, que a pessoa tá no cio, que a pessoa compara com animais, tipo quando a filha da Marciana vai embora,
fala que a Marciana parecia uma cadela, assim, com cachorrinho, sabe? Sempre de comparar por conta dos instintos que a pessoa não consegue, assim, reprimir nem fugir. E o naturalismo tem essa coisa de olhar pelos marginalizados, né? Então, eu gosto dos livros do naturalismo. Eu já li do Aloysio Azevedo Mulato, mas eu não tenho resenha aqui, que eu fiz antes do teu canal. E um que eu gostei bastante é A Casa de Pensão. Bom, gente, eu vou ficar por aqui. Eu não tô aqui com o livro que eu tô lendo, mas eu tô lendo. Eu deixei lá no estante. Eu tô lendo o Incidente em Antares, ainda do Érico Veríssimo. Mas fica a dica, leia, eu curtiço que você não vai se arrepender. É um dos melhores livros nacionais da nossa literatura, é importantíssimo. Pedido em vestibulares, inclusive. Tchau.